Jornal da Noite, o Presidente da República, Filipe Nyusi, exonerou hoje Jorge Ferrão do cargo de Ministro da Educação e Desenvolvimento Humano e a seguir nomeou o reitor da Universidade Pedagógica em substituição de Rogério Utui, que cessou funções hoje. Recorde-se que na semana passada o Conselho Universitário da Universidade Pedagógica elegeu 3 académicos a recomendar ao Presidente da República, tendo este preferido a alguém que não fazia parte dos 3 escolhidos. No outro despacho, Filipe Nyusi decidiu reconduzir Orlando Quilambo a mais um mandato como reitor da Universidade Eduardo Mondlane. Quilambo vai cumprir o seu segundo mandato na mais antiga universidade do país. O Governo assegurou hoje o reembolso total dos depósitos de 4.500 clientes que tinham contas no extinto Nosso Banco. A garantia foi dada no Parlamento pelo Ministro da Economia e Finanças durante a sessão parlamentar de esclarecimento sobre o encerramento daquela instituição bancária. O caso Nosso Banco despertou no Governo a necessidade de uma maior atenção para salvaguardar os direitos e deveres dos clientes bancários. Face a esta situação, o Governo fala agora da necessidade de reformas estruturais para permitir uma melhor partilha de informações entre os bancos e os clientes, por forma que estes possam tomar melhores decisões sobre as suas poupanças. As questões que têm sido levantadas em torno da situação do nosso banco levam-nos a refletir sobre a necessidade do seguinte. Primeiro, aprimorar continuamente os mecanismos de partilha regular de informação sobre a saúde do sistema financeiro para permitir que o setor privado e a sociedade em geral possam tomar decisões económicas devidamente fundamentadas. Depois, efetuar reformas da legislação do sistema financeiro para garantir maior proteção dos depositantes, tanto singulares como empresariais, em caso das dificuldades financeiras das instituições de crédito. Outra lição saída do caso Novo Banco sugere ao Governo a necessidade de reformas legais para permitir que o encerramento de instituições bancárias não seja a única opção. A legislação em vigor não permite ao Banco de Moçambique utilizar o Fundo de Garantia de Depósitos como instrumento de resolução de bancos, isto é, facilitar o processo de fusão entre bancos mais sólidos com os que têm ou com os que apresentam dificuldades financeiras. Apesar do abalo deixado pela situação do nosso banco em particular, o Governo garante que o sistema financeiro está saudável e recomenda-se. Gostaríamos de tranquilizar a todos os depositantes que o sistema bancário do país continua a ser um local seguro para depositarmos o nosso dinheiro e efetuarmos com segurança as transações comerciais e financeiras. Por seu lado, o Ministro das Finanças garantiu hoje a existência de condições financeiras para o reembolso total de depósitos de 91% dos depósitos de clientes singulares do extinto banco. Adriano Maliani assegurou no Parlamento que a devolução dos grandes depositantes e empresas não está posta de lado. Adriano Maliani tranquilizou esta quinta-feira parte dos clientes do extinto Nosso Banco, assegurando que pelo menos 91% dos depósitos singulares serão devolvidos. O total dos depositantes que são particulares são 6.116, como foi dito. Usando 20 mil, consegue-se pagar, também foi dito, 4.500. E todos eles representam 91 de todo esse universo. Em dúvida está a situação de pouco mais de 2.000 clientes cujos depósitos estão acima do valor coberto pelo Fundo de Garantia, que a par das empresas que ali tinham depósitos, a devolução vai depender do que for apurado como massa falida. Não está dito que perderam. O restante 9 quer dizer que tem que esperar por este processo da Comissão Liquidatária. Este processo de liquidação tem um prazo, mas tudo está a ser feito para que muito rapidamente continue, faça o seu trabalho de maneira que os restantes 9 e todos os outros que estão lá sejam contemplados no processo de liquidação, incluindo os trabalhadores, incluindo os credores e também a ordem que está estabelecida na lei de liquidação. De acordo com Maliani, até quarta-feira, 320 depositantes do extinto Nosso Banco já tinham benefício de reembolso.
Ainda sobre o encerramento do nosso banco, a informação de que o Instituto Nacional de Segurança Social poderá perder cerca de 3 bilhões de meticais de depósitos que estavam domiciliados naquele banco, onde, para além de acionista maioritário, era um dos depositantes. Os números do que pode ser considerado mau investimento do dinheiro dos contribuintes foram hoje desvendados no Parlamento. A ministra do Trabalho, Emprego e Segurança Social deixou a nu os números de investimentos do INSS. Em sessão de esclarecimento no Parlamento, Vitória Diogo enumerou a carteira de investimentos daquela instituição, mostram que só em depósitos no nosso banco se podem traduzir em prejuízos de 2 bilhões e 700 milhões de reais. No que respeita aos depósitos a prazo nos bancos comerciais, o INSS tem aplicado 13.405 milhões, 12.831 meticais e 13 centavos, com retorno de 958 milhões, 486.185 meticais, 84 centavos em 2016. Desta carteira de depósito, 2.716 milhões, 936.300 meticais e 15 centavos, equivalentes a 20,3%, estavam domiciliados no ex-nosso banco. A par da possível perda de depósitos, os prejuízos do INSS podem somar-se a cerca de 600 milhões de meticais que já investiu no nosso banco, num negócio cuja ineficácia foi demonstrada pela falta de dividendos para este que era o maior acionista. Que de 2001 até 2016, o INSS não recebeu quaisquer dividendos do extinto nosso banco. Apesar do dinheiro perdido no nosso banco, Diogo garante que os compromissos com os contribuintes estão salvaguardados. O nosso Instituto Nacional de Segurança Social continuará a pagar atempadamente as pensões de invalidez, os subsídios de funerais, o subsídio de maternidade. Continuaremos a pagar o seu subsídio. No Parlamento Nacional, durante o debate da informação prestada pelo Governo, as 3 bancadas parlamentares convergiram na necessidade de serem salvaguardados os direitos de todos os depositantes do nosso banco. Para os deputados, é preciso devolver os dinheiros dos depositantes e responsabilizar a gestão do extinto banco. Nos últimos dias do mandato do governador Maleane no Banco de Moçambique, tomou a decisão de dissolução e liquidação do BMI. Essa decisão veio a ser adiada na sede do Comitê Central do Partido Frelimo por interferência política partidária. O governador que substituiu não mexeu com riscos de perder regalias e mordomia da decisão tomada que o Banco Central oferece. É assim que este banco tenta se manter e expandir-se ao ponto de conseguir enganar milhares de depositantes que hoje choram as suas poupanças. Lanço uma palavra de apreço aos trabalhadores e depositantes do nosso banco pela sua entrega social, não somente pelo seu papel tutelar sobre o INSS, maior acionista desta instituição financeira ora encerrada, mas no processo de liquidação, havendo indícios de má gestão por parte dos gestores técnicos e trabalhadores. É só lamentar e mais nada. Não, senhores governantes, há muito que ainda pode ser feito em nome do futuro, em nome dos lesados do denominado nosso banco, em nome dos contribuintes do INSS, traídos pelos seus gestores nomeados e apadrinhados por Vossa Excelência. Olhando para outras informações do país, o bastonário da Ordem dos Advogados diz que os atores da Justiça devem garantir que não se volta a contrair dívidas de forma pouco clara. Flávio Minete falava hoje na abertura do Congresso da Ordem dos Advogados. Já o Ministro da Justiça diz que o evento deve produzir ideias que possam ser úteis para ultrapassar os atuais desafios do país. Só assim podemos alcançar uma paz. Flávio Minete diz que os atores da Justiça têm um papel fundamental na garantia da estabilidade política, económica e social dos moçambicanos. Lembrou aos juristas, magistrados do Ministério Público e a todos os moçambicanos sobre a necessidade de garantir que Moçambique não volta a contrair dívidas de forma pouco clara. Como atores do sistema de administração da Justiça, devemos refletir sobre o que fazer para que situações desta natureza jamais ocorram, sem prejuízo das ações já em curso, no sentido de apurar com a devida minúcia o que efetivamente aconteceu. É que os projetos sociais e a construção de infraestruturas
não podem ser prejudicados por causa de decisões pouco criteriosas e não transparentes. Mas coube ao Ministro da Justiça, em representação do Presidente da República, fazer o discurso de abertura do 3º Congresso dos Advogados Moçambicanos. Isaac Xande disse que esta classe deve debater ideias úteis ao país e que sirvam de base para a revisão de alguns instrumentos legais, como é o caso da Constituição da República. Queremos que as valiosas contribuições que sairão da discussão nestes domínios poderão ser encaminhadas à Assembleia da República, onde os instrumentos estão depositados para enriquecer os debates internos e a volta destas matérias nas comissões especializadas de trabalho, com destaque para a primeira comissão, a Comissão dos Assuntos Constitucionais, Direitos Humanos e de Legalidade. O 3º Congresso da Ordem dos Advogados decorre sob o lema Paz, Democracia, Cidadania e Desenvolvimento. Que papel para a justiça? E termina esta sexta-feira. Durante o encontro dos advogados, o antigo presidente do Conselho Constitucional, Rui Baltazar, diz que não será a revisão da Constituição a reconciliar os moçambicanos. Baltazar diz ainda que os interesses partidários não devem ditar mexidas na lei-mãe. Já o deputado da Renamo, Juliano Picardo, sugere alternância na governação para o exercício pleno da democracia no país. Deve ser procurada... Rui Baltazar e Juliano Picardo foram os palestrantes do primeiro painel no Congresso da Ordem dos Advogados que decorre na cidade de Maputo entre esta quinta e sexta-feira. Com o tema Desafios da Revisão Constitucional, Rui Baltazar alertou que a reconciliação dos moçambicanos é uma questão de consciência e não de lei, realçando que os interesses dos partidos não devem ditar revisão da lei-mãe. As revisões constitucionais não podem ser encaradas como panaceias para resolver pontuais ou episódicos problemas políticos, económicos ou sociais. A solução desses problemas deve ser procurada em outras sedes e através de diferentes mecanismos e meios mais adequados que não as alterações da Constituição. Não se caia, pois, na ilusão fácil de que é mudando a Constituição que iremos normalizar e reconciliar a sociedade moçambicana. Já o deputado da Renamo na Assembleia da República, Juliano Picardo, diz que é preciso haver a alternância da governação para que Moçambique viva uma real democracia. Em democracia, a alternância de governação constitui a expressão mais alta da civilização de um povo e se consubstancia com os propósitos do bem-estar deste mesmo povo e da reconciliação nacional, pois as leis são feitas pelos humanos. O 3º Congresso da Ordem dos Advogados contou com a presença da Procuradora-Geral da República, Presidente do Conselho Constitucional e várias outras personalidades ligadas ao setor de justiça. O Ministério da Economia e Finanças admite a possibilidade de realizar um novo estudo sobre a atual incidência da pobreza no país, tomando em consideração a atual crise que abala a economia e que tem reflexos na queda da qualidade de vida das populações. Os dados mais atualizados sobre a pobreza em Moçambique foram divulgados em outubro deste ano e reapresentados esta quinta-feira em Maputo pelo Ministério da Economia e Finanças. São informações referentes aos anos 2014 e 2015, antes do agudizar da crise económica que reduziu o poder de compra e a qualidade de vida dos moçambicanos. Por esta razão, o Ministério da Economia e Finanças pondera a possibilidade de um novo estudo que possa atualizar os números da pobreza, que apontam para uma redução de 5 pontos percentuais para cerca de metade da população que vive abaixo da linha do razoável. De fato, é uma preocupação nossa e é muito difícil fazer estimativas considerando esta conjuntura assim de uma forma muito simplificada. Isso significa que nós vamos ter que fazer um outro inquérito. O próximo ano não vai ser possível porque é o ano do censo 2017, mas talvez 2018 seja possível fazer um inquérito não tão grande como o 2015, mas que dê uma informação indicativa sobre a situação. O Ministério reconhece, entretanto, que há ainda muito que fazer a nível da planificação e da alocação do orçamento para reduzir a pobreza, sobretudo no centro e norte do país, onde a incidência é relativamente elevada.
os níveis ainda mostram que é necessário ainda trabalhar muito, do ponto de vista da planificação, do ponto de vista da alocação do orçamento, que é para melhorar os indicadores que nós temos nessas províncias. De referir que a pobreza em Moçambique tem maior expressão na dificuldade de acesso aos alimentos e outros bens de consumo básico. Fazemos agora a atualização da tragédia em Tete. Subiu para 93 o número de vítimas mortais da tragédia de Caprizange. Entretanto, as autoridades de saúde dizem que estão a fazer de tudo para evitar perdas humanas. É para aqui onde foram transportadas as vítimas da tragédia do dia 17 de novembro. Uma semana depois, o número de vítimas mortais não para de crescer, tendo atingido 93, de acordo com a última atualização. Grande parte dos feridos contraiu lesões graves provocadas pela explosão, mas as autoridades de saúde desdobram-se no sentido de evitar mais mortes. Temos equipas devidamente treinadas, preparadas para lidar com esta situação e estamos a fazer de forma estruturada, de forma organizada, cuidando deles para reduzir aquilo que é a mortalidade. Estamos a cuidar dos doentes do ponto de vista médico e do ponto de vista também de apoio aos familiares, naquilo que é a componente psicológica, porque é importante que se faça de fato um acompanhamento psicológico das famílias, porque isto foi um choque, é um choque de fato, porque há famílias inteiras que estão aqui internadas, então o suporte familiar é de extrema importância. Dados colhidos no Hospital Provincial de Tete apontam que 51 feridos continuam internados, dos quais 13 graves, que incluem uma mulher grávida e 3 crianças. Refira-se que o incidente de Caprizange ocorreu na última quinta-feira, quando populares baldeavam combustível num caminhão-cisterna que explodiu, causando a morte de 43 pessoas no local e mais de 100 feridos. Na cidade da Beira foi baleado mortalmente o comerciante Musa Patel. Testemunhas relatam que indivíduos desconhecidos descarregaram tiros sobre a vítima de frente da sua casa no bairro da Ponta Géia. Foi por volta das 21 horas que a vítima, se fazendo transportar nesta viatura, estacionou de frente da sua casa no bairro Ponta Géia. Musa Patel foi abordado por 2 indivíduos que seguiam armados numa motorizada e atiraram mortalmente contra o comerciante. O irmão da vítima relata como tudo aconteceu e diz que Musa Patel já vinha recebendo ameaças através de chamadas telefónicas. Ele andava com um bocado de medo e andava limitado. Havia alguém por trás disso, mas não sabia quem era, porque recebia chamadas anónimas, ameaças de morte. A polícia diz ter registrado a ocorrência e já está atrás das pistas dos malfeitores. Pois bem, vamos atualizar esta informação com a devida vénia. Em Maputo foi também assassinado o empresário português Joaquim Cavaco Malagueira, proprietário da empresa Soundlight. O empresário foi encontrado morto esta manhã pelo seu empregado, com o corpo mergulhado numa banheira e amarrado a uma cadeira e sem ferimentos. Ele vivia sozinho no bairro de Bagamoio e o empresário, e o empregado, não lhe foi permitido prestar quaisquer declarações à imprensa. Portanto, pela equipa da Polícia de Investigação Criminal que está a trabalhar no caso. Malagueira está em Moçambique desde 2007 e a sua família encontra-se neste momento em Portugal. Saímos para um breve intervalo. Acompanha no próximo bloco. O Centro de Integridade Pública denuncia que o processo de escolha, portanto, o processo de escolha da empresa que gera a janela única eletrónica foi fraudulento e que a sua gestão é marcada por conflitos de interesses. Uma notícia para acompanhar já a seguir ao breve intervalo. Até já. O programa Grande Entrevista desta semana recebe Mário Pinto de Andrade. Um dos fatores sempre que nos levou à guerra, se olharmos na luta de libertação, foi a falta de unidade em Angola. As oposições nunca estão satisfeitas. Por mais que haja separação de poderes, vai sempre dizer que não há. A não perder esta quinta-feira às 23 horas, aqui na STV Notícias. Eles foram eleitos e falam pelo povo. Trata-se de um instrumento importante. Reprovamos o orçamento retificativo. São efeitos e não causas. O que eles discutem e as decisões que tomam. A Renamo acha por bem que o governo vá à Assembleia da República. É importante que tiremos
lições desta tragédia. Nós, a Frelimo, estamos preocupados com este assunto. Temos nosso dinheiro lá. Os motivos e os objetivos. Acompanhe. O parecer não chegou aos deputados. Eu acho que o MDM deveria ser razoável. Ou a justiça seja posta. Todas as semanas, aqui, no Bancadas Parlamentares. Nosso compromisso é com as pessoas, os fatos e as suas implicações. Mas não ignoramos as causas, os custos, as razões e as responsabilidades. Estamos atentos aos nossos dramas, ações, conquistas e celebrações. Questionamos quem, onde, quando, como e, sobretudo, porquê. Mostramos no grande plano. Comece a semana informado sobre os direitos na aquisição de bens e serviços. Hora do consumidor. Qual é a eficiência das autoridades na resposta a cenas de violação dos direitos do consumidor? É uma realidade. Isto não é segredo para ninguém. Na função pública, a corrupção é crime. Mas a minha questão agora é: estão errados porque fiquei todo dia sem trabalhar, porque o mesmo operador tinha problemas técnicos. Quando a gente tem que reclamar, a própria burocracia não. Como agir perante flagrante quebra de direitos do consumidor? Nessas situações, qual é a garantia que é oferecer a lei? A própria lei estipula que quando o processo de adjudicação não lhe favorece, tendo os fundamentos, pode reclamar. Temos que usar de todos os meios, esgotarmos todos os meios que o Estado dispõe para que a gente possa ter os nossos direitos satisfeitos. Agora, às segundas-feiras, às 17h30, aqui na STV Notícias. O Parque da Gorongosa é uma das histórias de maior sucesso em termos de preservação e recuperação da vida selvagem em África. Como moçambicano e como líder de um banco moçambicano, tendo no nosso ADN também a preservação daquilo que é nosso, daquilo que são os nossos valores, achamos que é um orgulho enorme nós estarmos a apoiar o Parque da Gorongosa por todo este trabalho de recuperação que tem sido feito. Não só pelo trabalho que tem desenvolvido, mas também pelo apoio que tem dado às comunidades, pela educação, pela capacitação, pela proteção da saúde, mas acima de tudo também a nível de todo o trabalho de preservação da natureza e da vida selvagem. Para o Banco Único apoiar a equipa de combate à caça furtiva, os seus 130 homens e o trabalho diário, heroico que fazem todos os dias, é muito importante na preservação não só da vida selvagem, mas também da mensagem que passamos para novas gerações e para as comunidades. E possam as novas gerações olhar para a vida selvagem de forma diferente e elas próprias possam proteger e usufruir da beleza que este parque tem. E isso muda tudo. Combate ao crime é a palavra de ordem da chegada do líder da RNAP à cidade portuária de Natal. Davis Simango deixou ficar as seguintes considerações. A partir da cidade da Beira e com imagens de Manel Chicava. No interior desta viatura seguiam 4 ocupantes. Bairros periféricos das cidades de Maputo e Matola. A alma do magistrado calou-se precisamente neste local. As notícias do país cabem todas aqui. Este é o Santuário Isedingu, localizado na cidade de Ise, na província de Mie. Este eminente e histórico santuário tem sido visitado por muitas pessoas ao longo dos séculos. Através de imagens aéreas, podem ser vistos 2 edifícios idênticos. O prédio da direita está sendo reconstruído de forma similar à da esquerda.
Um dos objetivos é transmitir o tradicional método de construção do santuário às futuras gerações. A cada 20 anos, o pavilhão do santuário é reconstruído e os conteúdos são transferidos ou recriados na nova estrutura. Esta prática é chamada Shikinen Sengu e é realizada desde 1.300 anos atrás. Este é o Sengukan. Este museu mostra a história de Shikinen Sengu. Os visitantes podem aprender sobre o santuário vendo peças que não são mostradas normalmente. O acervo inclui uma cópia do pavilhão em tamanho natural, assim como maquetes da estrutura. Ele diz: a construção do prédio é muito simples, mas também sofisticada e precisa. Contudo, a estrutura é construída com materiais não destinados a durar, inclusive o telhado e as colunas de apoio. Ou seja, ele é construído com a expectativa de que será reconstruído em 20 anos. Assim, as técnicas de construção serão, com certeza, passadas para a próxima geração. Como a estrutura é construída com a hipótese de que será refeita em 20 anos, a madeira não é pintada e é conservada no seu estado natural. Outra característica interessante da estrutura é a técnica de construção chamada kigumi, que não utiliza pregos. Ela tem sido utilizada na arquitetura japonesa desde tempos antigos. Neste método, são feitos cortes ou entalhes na madeira de modo que ela se encaixe perfeitamente com outras peças. Esta é a oficina do carpinteiro do santuário. Ainda nos dias de hoje, a tradicional técnica de construção kigumi continua sendo utilizada. Kigumi é uma técnica desenvolvida pelos antigos japoneses e transmitida aos tempos atuais que se adapta ao clima úmido do Japão. A umidade corrói os metais. Desta forma, pregos não são empregados para assegurar a integridade dos edifícios. O método de construção encaixando madeira com madeira foi criado levando em conta o clima do Japão. Shikinen Sengu, uma prática realizada a cada 20 anos na qual a sabedoria japonesa, que vem de mais de 1.300 anos atrás, continua viva e sendo transmitida às gerações futuras. Já pode ler o jornal do País quando quiser e onde estiver. Quer saber como? O primeiro passo é ter a aplicação O País. Continua com dúvidas? Uma app é uma ferramenta que permite ter acesso a vários serviços do seu dispositivo móvel de forma integrada. Agora aceda à sua App Store ou à Play Store e faça o download de O País. Dessa forma, poderá aceder a uma versão digital do jornal. Assim, não deixe de acompanhar todas as edições do jornal. O País. A verdade como notícia. Domingo, você acompanha as principais incidências do final de semana desportivo. A arte e magia das estrelas. A festa e emoção. O registro dos momentos mais marcantes do desporto moçambicano. Ganhar, ganhar e ganhar. Comentários fundamentados de figuras apalizadas e incontornáveis. Nós temos de estar ao nosso melhor nível. A gente tem que procurar alternativas. Tudo isto e muito mais no programa Ao Ataque. O que distingue a STV Notícias é que lhe dá informação isenta, rigorosa e sem filtro.
Retomamos a notícia no Jornal da Noite. O Centro de Integridade Pública denuncia que o processo de escolha da empresa que gere a janela única eletrónica foi fraudulento e que a sua gestão é marcada por conflitos de interesses e violação da lei de probidade pública. As informações estão contidas num estudo divulgado hoje em Maputo. Foi perante académicos, representantes do governo e da sociedade civil que o CIP denunciou que o concurso público lançado para a contratação da empresa gestora da janela única eletrónica foi manipulado. Dizer com toda a segurança que o procurement foi manipulado. Primeiro, antes de ser lançado o concurso foi assinado um acordo. Esse acordo existe, as pessoas que assinaram estão mencionadas, representantes das alfândegas de Moçambique, depois tinha lá o representante da CTA e tinha também o representante da empresa suíça SGS. Aquele concurso foi um concurso fictício, para dizer que, pronto, a forma encontrada, a forma de contratação pública foi via concurso público, mas foi um concurso fictício na medida em que já tinha sido apurada a empresa, já tinha um acordo prévio, um acordo secreto, um acordo confidencial. Outra irregularidade avançada pelo CIP é que, passados 5 anos da implementação da janela única eletrónica, o sistema antigo, o TIMS, ainda vem sendo usado, o que propicia a corrupção. Quem tem poder de influência, quando quer importar, importa via TIMS, porque ali não paga as taxas. Não paga essas taxas muito elevadas. E, consequentemente, ele coloca os seus produtos no mercado mais barato, comparativamente ao cidadão comum, é outro importador que, não tendo influências, tem que usar JUE. Depois de ouvir as críticas, Paulino Dalá, diretor-geral adjunto das alfândegas, reconheceu a existência de irregularidades na janela única eletrónica. Quando nós começamos a implementar este processo, pensávamos que era o melhor que tínhamos, mas depois fomos descobrir que tinha muitas lacunas. O CIP denunciou ainda que há conflito de interesses na gestão da MCNet, uma vez que a entidade contratadora, o Estado, é também acionista na empresa com 20% de participação. Presente na ocasião, Pedro Bulle, o antigo diretor-geral das alfândegas, fez algumas críticas ao estudo e defendeu que, caso seja verdade, os implicados no processo de contratação fraudulenta da MCNet devem ser julgados em tribunal. A recomendação não diz o que fazer perante uma situação constatada de que, afinal de contas, a contratação desta coisa toda foi fraudulenta. Portanto, é preciso que se persiga isso. Portanto, eu ia propor que uma das recomendações fosse que o assunto fosse a PGR, para que a PGR perseguisse, efetivamente, se é verdade tudo isto. Houve um único concorrente, houve estas fraudes todas prévias, é preciso que se persiga isso. Nós não temos como fazer recomendação à PGR, nosso entendimento, porque a iniciativa do processo penal é da PGR. A PGR já sabe fazer isso. Nós fazemos nosso trabalho, investigamos, apresentamos as evidências e parece um pouco redundante dizermos que a PGR tem que agir. E, por lei, nós sabemos que a PGR tem acesso a todos os documentos que são publicados. Não podemos dizer, do ponto de vista teórico, que a JUE foi para aumentar a receita pública. É verdade que ela pode aumentar a receita pública, tem essa capacidade, mas é uma capacidade minimal. Pelo seguinte, os modelos clássicos de cobrança tributária são baseados em 4 elementos fundamentais, que é o rendimento fiscal, é a certeza, é a justiça e é a comodidade. A JUE cabe neste contexto da comodidade fiscal. O governo precisa potenciar o aproveitamento dos recursos do mar de que o país dispõe. Esta constatação é dos participantes do 2º seminário sobre a economia azul, organizado pela Fundação Joaquim Chissano. Neste momento, existe uma convulsão. Recursos marinhos e suas potencialidades dominaram o debate no Salão Nobre do Conselho Municipal de Maputo. Para Eugênio Muyanga, perito em administração marítima, modelo adotado sobre gestão e exploração das potencialidades do mar é eficaz, basta que se usem os recursos materiais e humanos adequados. Diagnóstico, e com base no diagnóstico aparecemos com novas ideias. Quer dizer, primeiro nós fizemos a receita, depois fomos ao médico. Eu não sei se o remédio receitado vai curar a doença que o médico vai descobrir, ainda não descobriu, ainda não nos disse variadores.
Os intervenientes debateram ainda o tema sobre a autoridade do Estado sobre o mar e as águas interiores, numa apresentação do comandante Chaves Pereira, diretor adjunto da Autoridade Marinha de Portugal, que deu a experiência do seu país sobre este capítulo. O primeiro aspecto que nós temos que perceber quando falamos da autoridade do Estado é, de facto, o que é a autoridade, o que é que significa para nós a autoridade. E a autoridade, de facto, é um poder legítimo. O segundo seminário sobre a economia azul enquadra-se numa série de seminários que está a ser organizada pela Fundação Joaquim Chissano e visa promover a cidadania, boa governação e desenvolvimento. É a continuação do trabalho iniciado no primeiro seminário, que é criar um espaço de apresentação e debate de temas sobre o mar. E são diversas perspectivas, desde perspectiva organizacional, a autoridade do Estado, até os recursos e como aceder a esses recursos. Olhamos agora para as notícias do estrangeiro. O presidente sul-africano Jacob Zuma desafia a Provedoria de Justiça Local, afirmando que ninguém tem o poder de ordená-lo a instaurar um inquérito sobre o polémico caso de captura do Estado envolvendo o chefe de Estado e a família Gupta. Em causa está um relatório da antiga provedora de justiça sul-africana, Thuli Madonsela, que ordenou o presidente Jacob Zuma a criar uma comissão de inquérito para investigar uma relação estranha entre o chefe de Estado e uma família poderosa de origem indiana, os Gupta. Esta família alegadamente terá influenciado o funcionamento do governo, incluindo na nomeação de ministros em troca de favores lucrativos para o presidente. Entretanto, Jacob Zuma disse na última quarta-feira, numa sessão de perguntas e respostas no Parlamento Nacional, que ninguém tem o poder de ordená-lo para instituir o inquérito sobre a captura do Estado, independentemente do cargo que a pessoa ocupa. Em termos da ação corretiva que a provedora de justiça ordenou, Zuma tem até meados de dezembro para estabelecer uma comissão para investigar a relação entre o governo e a família Gupta. No início deste ano, o Tribunal Constitucional sublinhou que tais ordens da provedoria são vinculativas. A Provedoria de Justiça tinha previsto uma segunda fase de investigação sobre a captura do Estado, mas a antiga provedora transferiu essa responsabilidade para a comissão de inquérito que Zuma deveria estabelecer. A unidade da polícia de elite, Hawks, também mostrou interesse em investigar as alegações criminais levantadas sobre a família Gupta, mas também alertou que seu trabalho levará uma quantidade de tempo considerável. Sobre as eleições nos Estados Unidos da América, um relatório elaborado por peritos em informática sugere uma recontagem de votos eletrónicos nos Estados Unidos da América por suspeita de manipulação de votos por piratas da área de informática. Um grupo de cientistas e ativistas do setor informático elaborou um relatório sobre as eleições nos Estados Unidos de América e que vai entregar a direção da equipa de campanha da candidata democrata Hillary Clinton. O documento alerta que os votos eletrônicos podem ter sido manipulados nos estados-chave do Michigan, Pensilvânia e Wisconsin, 3 dos estados que ditaram a vitória do candidato republicano Donald Trump. Os especialistas informáticos já apelam à candidata democrata Hillary Clinton a receber o documento e a valorizar as conclusões que lá constam. Por várias vezes, a candidata democrata denunciou a alegada interferência russa nas eleições americanas para favorecer a eleição de Donald Trump. Entretanto, nunca apresentou provas concretas. Donald Trump acabou vencendo a eleição graças aos votos dos colégios eleitorais, apesar de ter perdido no voto popular. Últimos dados indicam que existe uma diferença de mais de 2 milhões de votos populares, dando vantagem a Hillary Clinton. Esta foi a segunda vez, no século XXI, que um candidato democrata consegue o maior número de votos, mas perde as eleições. Em 2000, o vice-presidente Al Gore perdeu perante George W. Bush, apesar de ter mais 544 mil votos populares a mais. Nos Estados Unidos da América, a eleição presidencial é decidida pelos grandes eleitores, eleitos em cada um dos 50 estados, em função do número da população. Suspeita de manipulação de votos por piratas da área da informática nos Estados Unidos da América. Olhamos agora para a notícia que vai fazer destaque no próximo bloco. Ferroviário de Maputo inicia sexta-feira a sua participação na fase final da Taça dos Clubes Campeões Africanos, defrontando o Interclube de Angola.
Uma notícia para ver já a seguir, mas antes a previsão do estado de tempo para as próximas 24 horas. Vai haver uma ligeira queda de temperatura para a capital do país. Maputo com uma máxima prevista de 25 graus Celsius, uma mínima de 20 graus. Para Xai-Xai, uma máxima de 26, mínima de 22. Inhambane com uma máxima prevista de 29 graus Celsius, mínima de 20 graus. Para a cidade da Beira, previsão de 30 de máxima, mínima de 23, 33 de máxima para Chimoio, 25 de mínima, 33 de máxima para Quilimane, 22 de mínima, para Tete, 40 de máxima e uma mínima de 23 graus. Prevê-se para a cidade de Nampula uma máxima de 35 graus Celsius, uma mínima de 23. Para Pemba, uma máxima prevista de 32 graus Celsius, mínima de 24. Lixinga, com 30 de máxima e uma mínima de 17 graus.